Quais os efeitos são produzidos com o registro de imóveis? Então eu vou te passar aqui 2 efeitos principais e que você se prepare na aquisição imobiliária para estar pronto para proceder com os devidos registros que eu vou te passar aqui. São 2 dicas relevantíssimas para você ter segurança jurídica, evitar custos e despesas adicionais e, principalmente, evitar transtornos, aborrecimentos e um monte de problemas de ordem emocional, relacional, porque a aquisição imobiliária é a aquisição do sonho da casa própria, é a realização de um sonho de uma vida inteira, inclusive um sonho não só de uma pessoa, mas muitas vezes de uma família inteira. Então vem comigo aqui. Antes de eu entrar na primeira dica, eu quero te contar uma história. E essa história foi um caso nosso, de um cliente que adquiriu um imóvel, mas, como outros tantos, não se prepararam para os custos com ITBI, escritura e registro da escritura no cartório imobiliário. Pois bem, fez a compra e venda, fez a aquisição imobiliária, tudo direitinho, pagou pelo imóvel, mas faltou o dinheiro para perfectibilizar a compra e venda, que é escritura, ITBI e registro, 3 passos fundamentais para se perfectibilizar uma compra e venda e se tornar proprietário de direito. E aí o tempo foi passando, ele foi se programando, disse, não doutor, tem que se programar. Aí nós registramos por e-mail a obrigação contratual que ele tinha de proceder com a escritura ITBI e registro. E o que aconteceu? Os meses se passaram e quando ele se preparou e tinha o dinheiro para esse custo operacional, que era aproximadamente R$25 mil, ele teve que atualizar a documentação, que era a matrícula do imóvel atualizadas e as certidões fiscais. E aí, quando ele foi atualizar, ele viu que tinha uma penhora sobre o imóvel, de uma dívida civil. E ele entrou em contato e disse, doutor, e agora o que é que eu faço? Comprei o imóvel é meu, eu estou morando no imóvel, e o imóvel agora tem uma penhora, como assim? Que absurdo, ele veio muito chateado. Lembrei a ele dos e-mails que nós trocamos, ressaltando a importância dele transferir logo o imóvel. Ele disse, doutor, me lembro de fato, não tem a ver com o senhor, mas e agora, o que é que eu faço? E aí nós trouxemos a solução que era entrar com embargos de terceiro, para mostrar que houve a compra e venda anterior à penhora, anterior à ação judicial, houve o pagamento, ou seja, comprovamos que não era uma fraude contra terceiros, contra credores, mas sim uma compra e venda regular. Sendo que a compra e venda, ela fala de um fato atual, de uma compra e venda que vai se realizar no futuro. Porque a transmissão imobiliária se dá com o registro da escritura pública na matrícula imobiliária, no cartório de imóveis competente. Então, o contrato de compra e venda, ele denota a intenção das partes em realizar a transmissão imobiliária no futuro, porque existe um meio próprio. O artigo 108 do Código Civil, ele fala que, salvo disposição expressa em contrário, em lei, a escritura pública ela é obrigatória para a transmissão da propriedade imobiliária e para outros atos mais de registro imobiliário. Precisa da escritura pública. E aí as pessoas acham que com um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, está tudo certo. Acontece muito as pessoas comprarem imóveis financiados em nome de terceiros, como repasse, e faz só um contratinho de gaveta. Mas se essa pessoa falecer, ou como no caso desse senhor que teve o seu imóvel bloqueado por pendências de processo de terceiro. E esses embargos contra terceiros, eles demoraram anos, teve custo de custas processuais, custos com honorários advocatícios. Tudo isso não teria acontecido se ele tivesse seguido a ordem natural. Feito a escritura, pago o ITBI e feito o registro da escritura no cartório imobiliário. Então, o primeiro efeito que são produzidos nos atos de registro imobiliário é a transferência de propriedade, utilizando para isso a escritura pública de compra e venda na forma do artigo 108 do Código Civil. Então, você tem que estar atento a isso. Vai fazer um investimento alto, que é a aquisição de um imóvel, e deixa reservado o recurso para a escritura, ITBI e registro.
Fechado assim? Agora, antes de ir para a segunda dica, e a mais importante aqui do nosso conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, se tem pessoas que você conhece que está adquirindo imóveis e não tem ciência da relevância de finalizar a compra e venda através da escritura devidamente registrada na matrícula do imóvel, compartilha esse conteúdo, manda para eles, não retenha esse conhecimento para que as pessoas não incorram em erro. E como esse senhor passe 6 anos esperando o resultado do julgamento dos embargos à execução, dos embargos de terceiro, em face de um processo executório que penhorou o imóvel, que terminou em fase de recurso, ou seja, demorou 6 anos porque com a sentença dos embargos ainda houve recurso para o Tribunal de Justiça, para que ele não perca com isso. Então, se você conhece pessoas nessa situação, compartilhe esse vídeo. Agora vamos para o segundo grande efeito atinente ao registro imobiliário. O segundo grande efeito do registro imobiliário da escritura pública de compra e venda é você se tornar realmente proprietário do imóvel. O artigo 1228 do Código Civil fala que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor do imóvel, mas só se ele for proprietário. E os artigos seguintes do Código Civil, que fala sobre o direito de propriedade, ele é muito claro que o direito de propriedade se perfectibiliza com o registro da escritura na matrícula imobiliária. E isso está disposto no artigo 1245 do Código Civil. E eu chamo a atenção para o parágrafo 1º, que diz assim: enquanto não registrar o título translativo, que é a escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, o alienante, o vendedor, continua como dono do imóvel. Olha só que confusão isso gera. Doutor Léo, pelo amor de Deus, o Brasil trabalha com um contrato de compra e venda. Ok, o contrato de compra e venda é uma preparação, mas a transferência da propriedade imobiliária se dá com o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula imobiliária, que é o título translativo mais utilizado. Tem outros tipos de escrituras que são utilizadas para transferir a propriedade. A mais utilizada é a escritura pública de compra e venda. Então, para você ter o direito pleno a exercer o uso do imóvel, gozar dos seus frutos e alienar o imóvel, você precisa inexoravelmente de ter a escritura pública devidamente registrada na matrícula imobiliária. Até lá, você não é proprietário. O alienante, inclusive, continua como sendo dono. Olha só o caso daquele senhor, lembra do exemplo que eu dei? O imóvel que ele comprou com um contrato de compra e venda, 100% quitado o imóvel, teve penhora sobre o imóvel, porque ele é reconhecidamente como dono. O alienante, no caso, ele era o dono do imóvel. Sofreu um processo civil, levantaram no cartório imobiliário os bens, o bem estava em nome dele, e o que é que ele fez? O credor penhorou aquele bem. Na hora que o meu cliente se preparou para a escritura, meses depois, ele constatou a penhora quando ele foi atualizar a documentação. Quando ele foi lá no cartório de imóveis e disse: cartório, cadê aqui a matrícula atualizada? Estou precisando de fazer a escritura, agora eu estou pronto. E aí se deparou com esse problema todo, que poderia ter evitado se ele tivesse procedido com o passo a passo da compra imobiliária perfeita e acabada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o teu comentário, o teu maior aprendizado, compartilha com o maior número de pessoas que precisam desse conteúdo e você conhece. Nos vemos nos próximos vídeos.